Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da Comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Capítulo 12. Vocês estão preparados? Vou falar uma coisa aqui, eu acho que os outros pastores vão ficar um pouco bravos, porque eles, eu não sei se você sabe, pastor Mirko, que a pastorada tudo fica me assistindo aí pela internet de vocês. Eles assistem tudo que eu falo. Tem hora que eles falam assim: ah, você falou assim, assim. Eu falei, mas não foi na sua igreja que eu falei isso, não. Eles dizem assim, eu assisti. Eles assistem tudo. Capítulo 11. Primeiro Reis, capítulo 11. A partir do verso 26. A gente ora primeiro, né? Amém? Vou guardar a caixinha, porque no final vou dar a Bíblia de presente para alguém, aí eu dou com a caixinha. Agora, complicou, né? Como escolher para quem dar agora? Vocês são tão preciosos. Eu amo pregar aqui. Eu vou falar, os pastores vão achar ruim os outros. Mas eu gosto de pregar mais aqui do que no resto dos lugares. Depois eles vão pegar no meu pé, que eles assistem, sabe? Mas eu gosto de pregar aqui. Eu amo estar aqui. Pastor Mirko, essa joia preciosa. Deus te abençoe, amigo. É mais do que um amigo, né? É um pastor também sobre a minha vida. Tenho aprendido muito contigo. Deus te abençoe muito. Sua família. Verso 26. Todo mundo encontrou? Então oremos. Pai nosso que estás no mais alto de todos os céus, santificado seja o teu nome pelas ofertas que entregamos no teu altar, e jamais seja o teu nome esquecido em toda a terra. E dessa maneira venha a nós o teu reino, e vindo o teu reino, faça, Senhor, a tua vontade aqui na terra, do mesmo modo que ela é feita aí em cima no alto céu. O pão de sábado, Senhor, antecipadamente dai-nos hoje, e com ele antecipe todas as nossas bênçãos. Perdoe, Senhor, todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde para perdoarmos aqueles que têm nos ofendido, também aqueles que nos devem. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, mas antes nos livre de todo o mal. Amém, amém e amém. Está escrito dessa maneira: até Jeroboão, guarde esse nome, Jeroboão, até Jeroboão, esse até soa de forma a dizer, até quem não deveria ser, está sendo, até quem não deveria fazer, está fazendo, até aquele de quem não se esperava muito. Está conseguindo entender? Diga amém. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu. Por que Efrateu? Em outras traduções, Efraimita. Porque ele era da tribo de Efraim. Quem é Efraim? Um dos dois filhos de José, os quais José teve no Egito. Um se chamava Efraim, o outro se chamava Manassés. Quando Jacó reencontrou José no Egito, Jacó colocou os dois filhos de José entre as suas pernas, porque assim funciona até os dias de hoje.
a adoção no mundo judaico. Ele colocou os 2 filhos de José entre as suas pernas e começou a dizer: ainda que vocês não tenham saído das minhas entranhas, vocês herdarão como os meus filhos e em dobro. Sobre vocês estará a bênção que está sobre os meus filhos. E aí ele começou então a adotar para si os filhos de José. Por isso, nós temos não 12, mas 13 tribos em Israel. Todo mundo diz 12, porque o pessoal acaba confundindo as tribos com os territórios tribais. São 12 territórios tribais, mas são 13 tribos. E por que são 12 os territórios tribais e as tribos são 13? Onde estava uma tribo? A tribo de Levi, que não herdou o território, foi espalhada em todas as demais tribos, em 70 cidades chamadas cidades sacerdotais. Então a tribo de Levi não tem território, são 12 os territórios, mas são 13 as tribos. Por quê? Jacó teve 12 filhos. Você exclui José porque ele deu por morto, por perdido, mas adotou Efraim e Manassés. Então você tem 13 tribos. Agora observe esse detalhe. Observe esse detalhe. A tribo de Efraim e de Manassés, geralmente é na Bíblia chamada de casa de José. Casa de José. E algo tremendo no que diz respeito à herança, à descendência, quando você fala das coisas de Deus. Porque tem coisas na Bíblia Sagrada que são tão poderosas quando fala da descendência, que a nossa mente ocidental não consegue imaginar a possibilidade dessas coisas serem reais, porque elas são reais para os orientais e não para os ocidentais. Agora entenda o que eu vou te dizer. Preste atenção. Quando Deus dá uma coisa a você, ainda que você morra, aquilo que Deus te deu vai parar na mão dos seus filhos, na mão dos seus netos, na mão dos seus bisnetos. Se não acontecer nesse tempo, quando Jesus voltar sobre as nuvens com poder e glória e estabelecer o reino, chamado reino milenar ou reino de Cristo, então nós, os vencedores, sairemos confiscando da mão do ímpio todo o bem, todo o patrimônio que nos pertencia e devolvendo na mão dos donos originais. Daí está escrito que Deus tira da mão do ímpio e entrega na mão do justo. Será nesse tempo. Tudo que você perdeu para o banco vai te ser devolvido. Tudo que você perdeu na mão do agiota, Deus vai te devolver. Tudo que você perdeu para aquele sócio trapaceiro que você arrumou, Deus vai te devolver. Nada que te pertence pode ser tomado. Vai voltar para a tua mão, vai voltar para a mão dos teus filhos, vai voltar para a mão dos teus netos, vai voltar para a mão dos seus bisnetos. Por ordem de Deus, Jacó comprou um campo com 100 moedas de prata. Esse campo era chamado Siquém. E Jacó deu esse campo a José, antes dos irmãos de José venderem José. E quando Jacó pergunta: José, onde estão os teus irmãos? José diz: pai, eles estão pastoreando ovelhas. Então Jacó pergunta: aonde? José disse: em Siquém. Observe que eles não gostavam de José, mas pastoreavam em suas terras. Porque tem gente que não gosta da gente, mas quer usufruir daquilo que nos pertence. Vou falar de novo. Vou falar mais uma vez. Tem gente que não gosta de você,
Mas ele tem tanta certeza que a bênção de Deus está na sua vida, que ele quer estar envolvido naquilo que é seu. Eles não gostavam de José, mas sabiam que o pasto de José era melhor. Irmão, tem gente que veladamente não gosta de você, mas ele tem certeza que a bênção de Deus está sobre a tua vida, que a mão do Senhor está estendida sobre ti, porque o teu pasto é melhor. Ele não gosta, mas vem usufruir. Quem está aí? Olha para quem está do seu lado e diga assim: disfarça pelo menos, dá um glória. Vou falar. Eu sei que tem muita gente me olhando com a cara de que não fala mais nada não, que eu já entendi, mas vou falar. Vou falar. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente, muitos jovens no nosso meio, deixando de ouvir sua família, sua casa, seus pais, seus pastores, seus líderes, para ouvir amigos de balada, rapaz. Para ouvir amigo de restaurante. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Pare de ouvir a voz do estranho que aparece no meio do seu caminho. E aí, José foi vendido, você sabe. Foi levado ao Egito. José morre no Egito. Mas antes de morrer, José fez um pedido. Ele disse assim: eu sei que o Senhor nosso Deus nos visitará. Olha a revelação de José. Eu sei que o Deus de Abraão, eu sei que o Deus de Isaac, eu sei que o Deus de Jacó nos visitará e nos fará partir dessa terra, deste lugar, para a terra que Ele tem prometido aos nossos pais. E quando vocês forem, José já tinha visto a saída do Egito e já sabia que o povo ia. Olha o pedido dele: levem com vocês meus ossos. E quando o povo saiu do Egito, levaram consigo os ossos de José. Está na Bíblia, irmão. Eu sei que tem gente que lê rápido demais, não viu. Levaram numa caixinha os ossos de José e sepultaram em Siquém, na terra em que Jacó deu a ele. Só tem um versículo na Bíblia que prova isso. E diz que seu corpo foi sepultado em Siquém, nas terras que seu pai tinha lhe dado. E Efraim e Manassés se tornaram os donos dessa terra. Porque aquilo que Deus te deu, ninguém vai te tomar. Vamos voltar para o nosso texto, fecha o parênteses. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu. Entendeu agora o que é Efrateu? Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva. Eu vou te dizer o que está acontecendo. Até Jeroboão, filhos de Nebate e Efrateu, ou seja, nesse tempo, Salomão havia encarregado a casa de José de executar o trabalho braçal. Um trabalho que na sociedade judia daquele tempo não trazia status até hoje. Porque em Israel você tem status se você estuda a Torá. Então você é uma pessoa importante, você é considerado sábio, você é considerado erudito, você é considerado douto. Porém, eles não valorizam muito as pessoas que trabalham com trabalho braçal. E essa aqui é a realidade de Jeroboão.
Ele é da casa de José, e a casa de José estava encarregada do trabalho braçal, pesado, porque Salomão estava edificando a Milo, e Salomão estava terraplanando a cidade de Davi, seu pai, e enquanto ele tampava os buracos da cidade de Davi, ele terraplanava a cidade de Davi, e edificava a Milo. Ele levantou Jeroboão por chefe dos que trabalhavam no trabalho braçal, ou seja, dentro da cultura e daquela sociedade, Jeroboão não tinha possibilidade nenhuma de se tornar alguém importante, porque além disso tudo, ele ainda era filho de uma viúva, e na cultura judaica, quem é filho de viúva não pode chegar muito longe, porque é uma sociedade patriarcal, e a falta do pai faz com que o filho não se torne alguém importante. Você está aí ou não? Fala alguma coisa para Jesus aí, pelo amor de Deus. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma mulher viúva por nome Zerua, observe, até ele levantou a sua mão contra o rei. Porque tem gente que pensa que é só os pastores de igreja pequena que passa por esse negócio de mesmo querer levantar contra a gente. Tentaram levantar contra Salomão, imagina o que só vai sobrar para o Mirko. Está aí, pastor? Segura aí. Até ele levantou a mão contra o rei. Agora, o que levaria o liderado a levantar sua mão contra o líder? O que levaria um homem a levantar sua mão contra o seu próprio rei? Vamos entender. Verso 27. E esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei Salomão. Salomão estava edificando a Milo e cerrando as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era um homem forte e valente. E vendo Salomão esse jovem que era muito laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu naquele tempo, diga comigo bem forte, sucedeu naquele tempo, mais uma vez, agora pergunta para quem está do lado, diga assim, que tempo? Olhe para mim que eu vou te dizer qual é o tempo. Sucedeu num tempo de grande apostasia. Sucedeu num tempo onde a falta de temor ultrapassou todos os limites do tolerável. Sucedeu num tempo em que Salomão, o rei Salomão, levantou casas, templos a deuses pagãos em todo o território de Israel. Sucedeu no tempo em que Salomão entrou na casa de falsos deuses e adorou falsos deuses e ofereceu a eles sacrifícios, ofertas e holocaustos. Sucedeu num tempo em que Salomão pegou um dos seus próprios filhos e queimou para Moloque como sacrifício em um ritual demoníaco. Sucedeu nesse tempo. Fala alguma coisa, irmão. Sucedeu no tempo do reinado de um homem tão sábio, que tinha a sabedoria à sua disposição, mas não a tinha em si mesmo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que Salomão nunca foi o sábio. Ele era no máximo inteligente, mas sábio nunca. Pastor, o que o senhor está dizendo? A Bíblia diz que Deus deu sabedoria a ele. Deu a ele, não nele. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mais uma vez, vou te provar que ele não era sábio. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Meu irmão, nenhum homem que levanta casas a falsos deuses, governando a terra do povo de Deus, tem temor de Deus. Nenhum homem que cultua deuses falsos, depois de ter sido levantado por Deus e colocado por Deus em um trono para governar toda a nação de Israel,
tem temor de Deus. Então não pode ter sabedoria, porque não tem temor de Deus. Nenhum homem que tem 1000 mulheres tem temor de Deus. Eu acho que o que tem 2 já não tem temor de Deus. Imagina o que tem 1000. O homem tinha 700 esposas e 300 concubinas. Quarenta anos de reinado. 40 anos de paz. Não houve guerras contra Israel. Davi foi o homem que mais conquistou territórios para Israel até os dias de hoje. Nem na guerra dos 6 dias, quando Israel tomou do Egito a península do Sinai, o país ficou maior do que o país que Davi conquistou. E Salomão manteve todas essas terras. Não havia guerra, porque todos os povos inimigos ao redor, o rei era sogro dele. Como que eu vou fazer guerra contra o meu genro? Casamentos políticos. 700 casamentos. 700 esposas. 300 concubinas, que aqui no nosso país a gente chama de amante. Tente imaginar um mundaréu de filhos. Ele construiu uma casa para elas, eu também construiria. Imagina esse pessoal tudo de TPM num dia só. Bem longe da dele era a casa delas. Está escrito na Bíblia. Depois ele ainda quer dar assim, dizer para a gente, olha, é complicado ter mais de uma esposa. Eu acredito nele, ele teve muitas, ele sabe o que está falando. Mas a sabedoria não estava nele, pastor Mirko. A sabedoria foi dada a ele. Como que Deus deu sabedoria a ele? Deus levantou 2 sábios de cada uma das 12 tribos e colocou diante dele 24 conselheiros. O rei era o juiz do povo. Quando o pessoal tinha uma demanda, eles iam até o rei. Ele ouvia o povo a demanda e depois dava a sentença. Mas como ele fazia? Ele ouvia as pessoas e dizia, saiam. Aí saía todo mundo, ficava ele e os 24. O que é que você diz? Um dizia de um jeito. E você? Outro dizia de outro. Aí ele pegava a melhor resposta e falava, volte. Aí a pessoa entrava e ele assim disse Salomão. Mas era o número 12 lá que tinha dado a ideia. Está conseguindo entender? Diga amém. Ele confessa isso. Ele mesmo escreveu, na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Não estava nele, estava neles. Ele tinha à disposição. Depois Roboão, seu filho, vai rejeitar o conselho dos anciãos que estavam diante de seu pai e vai ouvir os jovens, seus amigos que cresceram com ele, e vai se dar muito mal na vida, porque quem ouve, quem não tem experiência de vida, se dá mal na vida. Você está por aí ou não? Então diga, nesse tempo, Jeroboão sai de Jerusalém. Não, essa parte é minha. Você era só nesse tempo. Diga de novo, nesse tempo. Jeroboão sai de Jerusalém. O que Jeroboão tinha a ver com aquilo? O que Jeroboão tem a ver com tudo isso que Salomão está fazendo? Nada. O que ele tem a ver? Só que tem um problema. Deus gosta de pegar aqueles que não são para envergonhar os que são. Deus gosta de escolher o pequeno para envergonhar o grande. Deus pega o pobre para envergonhar o rico. Deus pega o humilde para envergonhar os sabichões. Está pegando ou não? E Deus escolheu Jeroboão. Para quê? Para castigar Salomão.
E qual seria o castigo? Deus vai dar a Jeroboão 10 das 12 tribos de Israel. E a casa de Davi ficará com uma. Não por causa de Salomão, por causa de Davi. Porque Deus disse: por amor de Davi, meu servo, eu ainda vou permitir que uma tribo fique com eles. E os descendentes de Salomão vão reinar sobre uma tribo. Mas a esse homem Jeroboão, eu vou dar 10 tribos. E diga, e a outra? Deus deixou eles decidirem. Sabe o que eles fizeram? Se dividiram. Meia tribo foi para o norte, meia tribo foi para o sul. Então a casa de Davi reinou sobre uma tribo e meia, e Jeroboão reinou sobre 10 tribos e meia, porque toda vez que Deus deixa o povo decidir, eles se dividem. Dez tribos Deus determinou para um, uma tribo Deus determinou para outro. Os que ele deixou decidirem, se dividiram. Você está aí ou não? Olha o verso 29. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. Me ajude a pregar? Seja profeta essa noite, olhe para quem está do seu lado e diga assim: tudo que você precisa. Diga bem forte, diga assim: tudo que você precisa para Deus mudar a sua vida, para Deus virar a sua vida de cabeça para baixo, é se encontrar com um profeta. Diga, cuidado, porque se você se encontrar com um profeta, ele pode mudar o seu destino. Olha o texto. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, morador de Siló. Siló é a cidade onde ficava a arca de Deus. O profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. E o profeta trazia sobre si um manto novo, uma veste nova, uma capa nova, uma roupa nova. Diga, o que é isso? Esse é o tempo que nós estamos precisando viver. Nós estamos precisando de profetas que tenham um manto novo, de profetas que tenham uma capa nova, de profetas que tenham uma roupa nova. Pastor, isso está falando de quê? Está falando de um tempo, e esse tempo é o nosso tempo, que nós precisamos de profetas que tenham uma mensagem nova. Nós precisamos de um azeite fresco, nós precisamos de uma nova revelação, nós precisamos de uma nova direção. A igreja brasileira está clamando por profetas de verdade. A igreja brasileira está clamando por profetas que venham com um manto novo para mudar o curso dessa igreja, para mudar a nossa sorte. Nós precisamos de profetas como... Irmão, eu estou cansado desses profetas que vêm na nossa igreja e é tudo a mesma coisa. Profeta de manto velho, profeta de revelação velha, passado, ultrapassada, é as mesmas mensagenzinhas decoradas de 20 anos atrás. Está tudo anotado num cartãozinho, está tudo anotado num papelzinho, porque já não conseguem falar do coração, porque já não conseguem falar pela presença do Espírito Santo, porque já não conseguem falar aquilo que Deus está falando. Manto velho. Você pega 300 DVD, é a mesma mensagem. Você vai ver ele em 20 igrejas, é a mesma coisa. Eu profetizo sobre essa nação
que Deus levanta profetas com um manto novo. Profetizo que Deus levanta profetas com uma nova unção. Eu profetizo que Deus levanta pastores e pastoras, homens e mulheres, casais de pastores, hein? Com um manto novo, com um azeite fresco, com uma mente nova, com visão de Deus. Olhe para isso, que coisa tremenda. Sucedeu naquele tempo que Jeroboão saía de Jerusalém, e o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, um manto novo. E os dois estavam sós no campo. Eles estavam? Tinha mais alguém? Estavam? Cutuca esse crente bonito que está do seu lado, dá uma cutucada e diga assim: estavam sós, viu? Não havia mais ninguém lá. Verso 30, se eu não tivesse lido eu não ia acreditar. Aías pegou a roupa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços. Você está aí ou não? Ele pegou a roupa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor: eu rasgarei o reino na mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Vou falar, hein? Vou falar. Primeira coisa que ninguém quer acreditar: Deus vai dividir um reino com um ato profético. Vou falar de novo. Deus vai dividir um reino com um ato profético. O profeta vai rasgar as vestes em 12 pedaços. Vai jogar 12 pedaços de roupa no chão e vai dizer para Jeroboão: tome 10. Quando ele pega os 10, o profeta diz: assim diz o Senhor, você vai reinar sobre 10 tribos. Deus está rasgando o reino mais rico e poderoso de todo o tempo antigo com um ato profético. Sabe o que eu acho engraçado? É que nós temos uma extrema dificuldade de acreditar em atos proféticos. Porque a gente acredita que Deus não se move assim. A gente aprendeu a Bíblia com aqueles batistodontes, com aqueles presbiteriano rex, aqueles assembleanosauros. E eles nos ensinaram que essas coisas são da macumba. Eles nos ensinaram que essas coisas são do diabo. E aí, vai chamar Deus de diabo agora? Porque é Deus que está fazendo. Vai chamar Deus de macumbeiro também? Melhor você falar alguma coisa, irmão. Fica me olhando com essa cara de assustado, não, porque está escrito aí, ó, qualquer coisa rasga a página. Está escrito aí. Deus está rasgando o reino da mão de Salomão com um ato profético. Eu entendo que nem todo ato profético nasceu em Deus. Mas se a gente for analisar bem, tudo quem fez primeiro foi Deus. Eu não vi o diabo criando alguma maneira dessas aí de adoração. Porque o diabo manda colocar comida nas encruzilhadas. Mas quem pediu comida em altares primeiro foi Deus. O diabo viu, aprendeu. Foi imitar. É lógico que do jeito dele, né? Porque Deus pede, traz um cordeiro. O diabo quer um bode preto. Deus fala, traz uma pombinha, um rolinho. O diabo quer uma galinha preta. Eu não sei porque essa discriminação. Tudo é ruim, é preto. Mas é ou não é, pastor? É racismo espiritual. De alto nível. Claro, a irmã sonha. Eu tive um sonho, e aí eu estava na rua, e aí veio um negão com o olho vermelho, aí a outra já diz, amarra que é diabo, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos ler o salmo lá na sua casa, e seu inimigo está furioso.
Deixa ela sonhar com um loiro de olho azul. Você vai ver se não é anjo. Não, Deus enviou um anjo. Irmão. Você está rindo, mas é verdade, entendeu? Não é aquela irmã que sonha toda semana? Lá na minha igreja tem uma irmã que toda semana Deus dá um sonho para ela. Imagina, se ela sonha que sobre a casa tem um monte de urubu, uns pássaros negros voando, vão dizer o inferno está se levantando, irmã. Vamos ungir essa casa, vamos proteger, entendeu? Se o pássaro é branco, aí é Deus, aí é o céu descendo, entendeu? Deus visitando e tal. É verdade. Fica prestando atenção nessas revelações para você ver. Toda vez que é diabo, tem um negão envolvido. Quem está aí? Então, agora olha que coisa. Deus foi o primeiro a pedir para matar animais. O diabo aprendeu. Está conseguindo entender ou não? Sabe como é que Deus enriqueceu Jacó? Com umas varinhas lá mais poderosas do que deu Harry Potter. Vai lá na mata, você já não ia porque você é crente. Crente não vai na mata nem de brincadeira, que ele acha que é macumba. Corta galhos, castanheira, cipreste e aveleiro. É tão místico que não pode nem ser qualquer galho, tem que ser esse. Porque tem gente que diz, não, isso é místico, não posso me envolver com coisa mística. Então não se envolva com Deus, né, irmão? Quer mais místico do que Deus? Entendeu ou não? Ah, pastor, mas isso é supersticioso. Eu acho que Deus deve ser também, porque ele falou aveleira, castanheira e cipreste. Por que não pode ser de pau-brasil? Por que não pode ser de aroeira? Por que não pode ser de outra árvore? Entendeu? De mogno. Agora, descasca pela metade e deixa a metade com casca. Finca nos bebedouros de água e nas nascentes. Para quê, Senhor? Que é para os animais beberem água, Jacó, olhando para as varas, e assim eles vão nascer malhados. Fala sério, irmão, se fosse o Valdomiro que tivesse mandado fazer essa. Você ia dizer que era diabo purinho. Você está aí ou não? Mas foi Deus. O interessante é que foi Deus. Irmão, Deus mandou Elias enterrar um cinto. Deus mandou Ezequiel comer comida feita com esterco de homens. Falei? Me expressei? Entendeu? Quem entendeu? Esterco de homens. O profeta ficou tão desesperado que ele levantou a mão para o céu e falou: me livre disso, Senhor. Senhor, tudo bem, vou ter misericórdia, faça com esterco de vaca. Diga, por que tudo isso? Deus queria passar uma mensagem, e a linguagem de Deus é simbólica. Deus se comunica através dos símbolos. Porque Deus, quando Ele se comunica por símbolos, Ele se reduz, Ele se diminui até um tamanho que você consiga entender. Apesar que tem muita gente que não entende assim mesmo. Está conseguindo entender ou não? Porque Deus se abaixa para falar com você como um pai deveria se abaixar para falar com um filho. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Mas, pastor, por que você está dizendo isso? Estou querendo te dizer que nem todo ato profético é do diabo. O que vai determinar que é Deus ou não é quem está fazendo e com que intenção está sendo feito. Vou de novo. O que vai determinar se é Deus ou não é quem está fazendo e com que intenção aquilo está sendo feito. Nem todo ato profético é demônio. Está conseguindo entender ou não? Tem ato profético que é Deus. Agora o diabo, ele tem uma tendência a tomar posse dessas coisas. Para quê? Para que você não se envolva com isso.
porque ele sabe que isso tem poder demais. E se você pensar que é dele, você nunca vai pôr a mão, porque você não quer mexer com coisa que é do diabo, nem eu. Só que ele é bom de propaganda. E ele faz tanta propaganda que você começa a pensar que aquilo é dele. Está conseguindo entender ou não? E o crente é ruim de propaganda quando a notícia é boa. E quando a notícia é ruim, pensa, vai igual. É capaz de você não conseguir ter tempo de pegar o telefone para ligar, para avisar, já chegou. Porque algum crente chegou na sua frente. Agora olha o que acontece. Deus disse: eu vou rasgar o reino da mão de Salomão, mas enquanto ele viver, ele vai ser príncipe sobre todo Israel. Porque eu não rasgarei o reino na mão dele enquanto ele viver, mas depois que ele morrer, eu vou rasgar o reino da mão dele. E por que Deus disse: não vou rasgar o reino da mão de Salomão enquanto ele viver? Deus disse: por amor a Davi, meu servo, pai de Salomão. Pegou não? Pegou não? A conduta de um pai diante de Deus pode determinar o livramento de um filho. Vou falar de novo. A conduta de um pai diante de Deus pode poupar a vida de um filho. Por amor de Davi, meu servo, enquanto ele viver, ele reinará. Mas quando ele morrer, eu vou dividir. Está conseguindo entender? Diga amém. Olhe bem. Verso 32. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, a Milcom, e aí vai, deus dos filhos de Amon. E olhe bem isso aqui. Verso 34. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual andou e guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Sabe que ele não lembrou que o cara cometeu um adultério? Pastor Mirko, olha para o silêncio que ele fala. Eu não entendo. Olha o que Deus está falando. Por amor de Davi, meu servo, que guardou todos os meus mandamentos e andou em todos os meus estatutos. Lembra que o cara cometeu um adultério? Sim ou não? Será que Deus esqueceu? Claro que esqueceu. Ele diz que se ele te perdoar, ele lança no mar do esquecimento. É como se você nunca tivesse errado. Você precisa aprender como Davi a pedir perdão. Porque tem gente que pensa assim: pastor, eu já não aguento mais, Deus já não quer nem ver a minha cara, porque toda semana eu tenho que pedir perdão pelo mesmo pecado. Toda vez que você vai é como a primeira, meu filho. Porque se ele te perdoou e você tem que ir de novo, ele não lembra que você esteve lá. É como se fosse a primeira. E aí, é por esta causa, porque eu sei que tem um que é mais religioso e tem outro que é mais legalista, que vai dizer: nossa, o que o pastor está dizendo dá quase para a pessoa pensar que ela pode andar pecando, né? Alguns pensam, você faz. Mas eu sei que você é legalista ao ponto de achar que só é preocupante o erro do outro. O seu não, o seu Deus tem que entender. Eu te entendo como é que você é. Cresci cercado de fariseus como você. Ele fica assim, nessas horas, ele fica assim, triste, cabisbaixo. Mas, pastor, você está falando comigo? É com você mesmo, irmão. Pois ele vai na internet e fala: não gostei da pregação do pastor, não. Fala. Presta atenção. Olha o que está escrito aqui. Por amor de Davi, meu servo, enquanto ele viver, será príncipe. Você está aí ou não? Amém. Verso 40 está a revelação.
Assim procurou Salomão matar a Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito. Foi até Sisaque, o rei do Egito, e esteve ali até que Salomão morreu. De novo, assim Salomão tentou matar Jeroboão. Por que Salomão tentou matar Jeroboão? Porque Deus estava levantando Jeroboão para tomar aquilo que era de Salomão? Sim ou não? Sim ou não? Podia ser mais fácil para Jeroboão se Salomão não tentasse matá-lo, sim ou não? Podia ser mais fácil para ele se ele não tivesse que fugir para o Egito, sim ou não? E era o que Deus havia planejado, acredita? Por isso Deus teve o cuidado de dizer para Jeroboão o que ia fazer, estando ele e o profeta a sós. Sabe qual é o seu problema? É que Deus fala em secreto o que vai fazer com você em público, e você na alegria, na euforia, fala em público o que Deus te disse em secreto. Vou falar de novo. Qual foi o problema? O problema foi que Deus falou para Jeroboão: eu farei você rei de 10 tribos. Mas Deus falou em secreto. Se ele ficasse calado, Salomão ia morrer, ele ia reinar sem maiores problemas. Mas como ele falou, chegou ao ouvido de Salomão, e ninguém que está por cima quer saber de alguém que vem chegando para tomar seu lugar. Deus nunca levanta um sem depor outro. Toda vez que Deus está levantando alguém, alguém está sendo deposto. Toda vez que alguém está sendo levantado é porque alguém está caindo. Às vezes você conhece quem está sendo levantado, às vezes você conhece quem está caindo, mas às vezes você nunca vai saber quem é que está sendo levantado, ou às vezes você nunca vai saber quem é que está caindo. Mas Deus sempre que levanta um, depõe o outro. E ninguém que está sendo deposto gosta daquele que está sendo levantado. Entendeu, irmão? Por que tem gente que não gosta de você? Não pegar. Vou falar. Tem igreja que não gosta da gente. Porque eles veem que a gente está crescendo, eles veem que tem unção, eles veem que tem poder, eles veem que tem pastor, eles veem que o povo gosta da igreja, gosta do pastor, gosta dos cultos, gosta de tudo. Eles ficam tudo com raiva. Porque eles já têm ciência que se alguma igreja está crescendo, Deus está depondo outra. Porque talvez perderam o temor. E aí quando perde o temor, Deus depõe. E dá para outro. E acontece aquilo que nenhum pastor quer acreditar que vai acontecer. Quem quer saber? Quem quer saber? Então pergunta, diga o quê? Deus divide reinos. Porque desde que eu me entendo por gente, o pessoal prega que toda divisão é do diabo. Mas quem está dividindo aqui é Deus. Do diabo é toda rebelião. Divisão não. Tem divisão que quem causa é Deus. E rebelde não é quem sai, é quem fica. Porque se toda divisão for do diabo, você acabou de colocar uma plaquinha na sua testa: eu sou do demônio. Porque nós somos uma divisão da Igreja Católica, que aconteceu há 500 anos atrás. Porque a gente disse que eles estavam errados. E Deus nos mandou sair. E nós declaramos que quem ficou era rebelde a Deus. Se toda divisão for do diabo, nós somos. Ou você vai ter que aceitar que nem toda divisão é do diabo. E que Deus costuma dividir o reino de pastor sem temor. Quem está aí? Fala alguma coisa só para saber que você ainda está vivo. Está pegando, meu irmão? Está pegando? Pastor, não achei que era essa mensagem que eu ia ouvir hoje. Eu achei que eu ia aprender a prosperar. Bom, eu te dei aqui a chave da prosperidade financeira. Você não pegou, não? Qual é, pastor? Nunca repita em público o que Deus tem te dito em secreto que vai fazer com você em público. Tem gente que não prospera financeiramente porque todo projeto que Deus dá para ele, ele conta para um amigo.
Olha aí, sua mulher fala, Deus está falando de novo. Já que você não acreditou nela. Tá pegando, meu irmão? Meu irmão, o dia que o Espírito Santo não falar com você, ouça sua esposa. Porque quando Deus desaparece, é que está falando na boca dela. Você está aí, filho? É sua jumenta. Como é que Deus falou com o profeta? Eu sou a jumenta. Porque a jumenta enxergava o que o profeta não via. Lembra da jumenta, do Balaão? Você está aí, irmã? Deus tem te levantado como uma jumenta nesse casamento. Mas é uma jumenta espiritual, que vê anjo, que fala em língua estranha. Porque a jumenta falou na língua do profeta. E era estranhíssima para ela. Está conseguindo entender? A jumenta deu conselho para o profeta. E o profeta fez o quê? Bateu na jumenta. Porque tem marido assim que bate na jumenta. Porque só tem um detalhe: quer nunca apanhar do profeta, jumentinha? Qual foi o problema da primeira jumenta? É que antes dela falar, ela pisou no dedo do profeta, pisou no pé dele. Aí ele bateu nela. Depois ela falou, ele parou de bater. Então, antes de você pisar no pé dele, irmã, antes de você cutucar seu marido, explique. Você nunca vai apanhar. Não sei por que elas não deram glória agora, não gritam. Hein? Meu Deus. Olha aí. Então, agora entenda esse mistério, entenda o mistério. Quer prosperar financeiramente? Quer prosperar? Pare de falar publicamente o que Deus tem te revelado em secreto. Deixa. Pode deixar. Deus vai cumprir em público o que te prometeu em secreto. Mas deixa que Ele cumpra. Não saia fazendo propaganda. Porque senão daqui a pouco vai ter 1, ou 2, ou 3, ou 4, e até mais Salomão querendo te matar. Quem está pegando? Então, toda vez que Deus está levantando um, está depondo o outro. Você está entendendo? Diga amém. Quem está pegando? Foi assim também com Elias e Eliseu. É que a gente não presta atenção. Mas quando Elias estava lá no monte, que Deus reprovou ele, Deus falou assim: Elias, desce e unge um rei para Israel. Que depois que dividiu o reino, ficou assim, reino do norte e reino do sul. Reino do norte, capital Samaria. Qual que é o nome desse reino? Israel. Reino do sul, capital Jerusalém. Qual é o nome desse reino? Judá. Então Deus falou: unge um rei lá para Samaria, para o norte, e unge outro rei para o sul, para Judá, para Jerusalém. E unge Eliseu em teu lugar. De tudo que Deus falou, Elias só escutou uma coisa: em teu lugar. Por isso que ele não facilitou para Eliseu. Deus não mandou ele ungir Eliseu? Nunca ungiu. Sabe o que ele fez? Pegou o manto novo, pegou a capa dele e jogou sobre o profeta, jogou sobre Eliseu. Olhou para Eliseu e falou assim: por acaso você sabe o que eu te fiz? Na esperança de que Eliseu não tivesse sabendo o que ele fez. Eliseu falou na hora: me dá só um minutinho, vou despedir dos meus pais. Entendi tudo. Porque quando um profeta passa a capa, quando um profeta passa o manto, é hora de você abandonar tudo e ir atrás dele, porque Deus está te chamando. E Eliseu sabia disso, para a tristeza de Elias. Você sabe que Elias não foi tomado por Deus ao céu uma vez só, né? Ele sempre era tomado. E ele nunca foi tomado por Deus em uma carruagem de fogo. Isso é mentira. Não está na Bíblia escrito isso. Não está na Bíblia isso não. Ele era tomado em um redemoinho. E isso acontecia sempre. 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 Tanto que quando ele disse assim, não vai chover mais sobre Israel, segundo a minha palavra, até que eu diga, não vai ter chuva. Porque esse é o problema de profeta.
Você sabe qual que é a diferença entre um profeta e quem tem o dom de profecia? É que quem tem o dom de profecia sempre vai dizer assim, ó, assim diz o Senhor. E se Deus não disser, quem tem o dom de profecia não fala. Agora, o tal do profeta é uma encrenca tão grande que o que ele fala acontece. Não precisa nem Deus ter falado. Está conseguindo entender o tamanho do problema? Você tem uma pessoa na terra que o que ele falar vai acontecer. Elias bateu no peito e falou, segundo a minha palavra não choverá, e não choveu. Irmão, o profeta é um negócio tão sério que o rei Acabe arrumou uma briga com Nabote por causa de uma vinha. O que Elias tinha com isso? Nada. Mas o rei Acabe queria a vinha que era do Nabote, e o Nabote disse, não vou vender essa vinha não, porque é herança. Aí Acabe chegou na casa dele chorando, murmurando e reclamando. E aí, como todo homem que é mandado pela mulher, Acabe ouviu da boca de Jezabel, deixa que eu resolvo. E a Jezabel saiu para resolver. E como foi que ela resolveu? Mandou matar o Nabote. O que Elias tinha com isso? Nada, mas quando ele ficou sabendo, apareceu lá. E disse para ela assim, ei mulher, os cães vão lamber o teu sangue. E disse para o Nabote, disse para o Acabe, no mesmo lugar que caiu o corpo de Nabote, cairá também o teu corpo. Diga aí agora. Deus tem que fazer acontecer. Lá no céu, Deus fez uma reunião. Deus disse assim, a quem enviaremos para fazer com que Acabe suba até Ramote Gileade e caia lá? E a Bíblia diz que um dizia de uma maneira, outro dizia de outra, porque apesar de Deus ter todo o poder, ele toma conselhos. Até que apareceu um espírito de mentira diante de Deus e disse, eu vou. E Deus disse, como que você vai fazer isso? Ele disse, eu vou descer lá e vou ser um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Israel, e farei Acabe cair em Ramote Gileade. Deus falou, pois vai, e a vitória é sua, você prevalecerá. Irmão, se lidar com o diabo já é difícil, agora imagine lidar com o diabo que tem a vitória garantida por Deus. Vou falar de novo. Lidar com o diabo já é um problema. E você lidar com um diabo que saiu para fazer maldade e Deus garantiu a vitória? Acabe caiu em Ramote Gileade. E por que Deus teve que fazer isso? Porque Elias falou. Está conseguindo entender ou não? Então o profeta é assim. E havia uma profecia de que quem visse Elias ser tomado ficaria no lugar dele. Todo mundo sabia dessa profecia, porque Elias sumia de repente. Ele estava andando, de repente o redemoinho levava ele, ela sumia, ninguém achava mais. Parecia 4, 5 montes para frente. Lá no outro vale, no outro monte. Quando ele disse que não ia chover, Acabe mandou procurar ele para matar. Em todo Israel, em todos os países vizinhos, Acabe mandou procurar. Acabe fez jurar os reis se tinham visto ou não a Elias. E ele dizia, se Elias estiver no seu país e eu o encontrar, vou te matar. Ninguém achava Elias. De repente estava Obadias no campo. Quem é Obadias? Um dos alunos da escola dos profetas, que depois, mais tarde, se tornou o grande profeta Obadias. Obadias estava no campo, e ele olha e vê um homem vestido com peles de animais, e ele já corre e põe a cara no chão, porque Elias era um cara emocionalmente desequilibrado, apesar de ser profeta, porque tem muito profeta que é emocionalmente desequilibrado. Você tem que me ver no aeroporto quando eu perco o voo. Quando aquele pessoal quer me enrolar lá e me passar para trás, você tem que ver. Irmão, mas Elias era o mais desequilibrado que eu conheci de todos. Se acordasse de mau humor, você podia morrer diante dele. Teve um dia que Acabe falou assim, ó, suba lá no monte onde Elias fica e manda ele vir aqui que eu quero falar com ele. Subiram 50 homens. O líder dos 50 gritou assim, homem de Deus,
Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma. Ó, 50 virou churrasco. E o pessoal falou para Acabe: ó, veio fogo do céu e consumiu os 50. Acabe falou: manda mais 50. Chegaram o segundo grupo de 50. O líder gritou: homem de Deus, Acabe manda te chamar. Ele gritou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e os consuma. Queimou mais 50. Acabe mandou outros 50. Essa terceira tropa agora tinha um líder mais inteligente. O cara já pulou no chão, colocou o rosto no pó e gritou: tenha misericórdia de mim, homem de Deus, porque quem te chama é Acabe. Aí Elias falou: diga a ele que vou ter com ele. Pois é, mas quando estava de mau humor, entendeu? Então, profeta, você tem que pegar ele do jeito certo. Falou errado, pode custar caro. Quem está aí? Quem está aí? Então, agora, olha que coisa tremenda. Elias já sabe que é o Eliseu que vai tomar o lugar dele. Diga por quê? Deus falou. E de tudo que Deus falou, Elias só ouviu uma coisa: no teu lugar. Perdi. Elias tentava fugir de Eliseu, para que Eliseu não visse quando ele fosse tomado. Aí eles estavam, sabe aonde? Eles estavam em Gilgal. Aí Elias disse: Eliseu, fique aqui, Deus me mandou até Betel. Aí Eliseu olhou para ele e falou assim: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Quem está por aí? Chegou em Betel, Elias veio de novo com essa conversa: Eliseu, fica aqui, Deus me mandou até Jericó. E Eliseu respondeu: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Chegou em Jericó, Elias veio com a mesma conversa: Eliseu, fica aqui, meu filho, Deus me mandou até o Jordão. Eliseu de novo: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. E em todo lugar que Eliseu chegava, os 50 alunos dos profetas diziam assim: Eliseu, hoje Deus vai tomar Elias sobre a tua cabeça. Porque esses alunos da escola dos profetas tinham presciência, e todos eles sabiam o que ia acontecer. Mas Eliseu gritava rápido: calai-vos! O medo de Eliseu que Elias ouvisse, porque se já estava difícil, podia ficar pior. Podia despertar ciúme do profeta. Porque o problema de Davi com Saul foi aquele cântico maldito. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Se ninguém tivesse cantado aquilo, Davi tinha sido rei sem nenhum problema. Irmão, não desperte o ciúme daqueles que estão junto a você. Não desperte o ciúme daquele que está em cima, porque ele vai te matar, ele vai tacar uma lança em você. Está entendendo? Diga amém. Essa hora eu não sei porque você não fala amém, porque o Mirko está aqui. Então presta atenção. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Ele ficava tentando fugir de Eliseu. Para quê? Para Eliseu não ver quando ele fosse tomado assim, ele ficaria mais tempo na terra. Agora, por que ele foi rejeitado? Por que ele foi reprovado? Ele foi reprovado porque todo profeta vai ser provado 5 vezes. São 5 escolas de profeta. Quando Samuel foi consagrado a Deus por Ana, se tornou profeta, olha como está escrito: Deus não permitiu que nenhuma palavra de Samuel caísse por terra, para que ficasse provado que de fato ele era um profeta levantado pelo Senhor. Quando alguém é profeta, o que ele fala acontece. E aí Samuel se tornou um profeta muito famoso. O que aconteceu? Todas as mães começaram a consagrar os filhos, para ver se ficava um profeta igual Samuel. E era tanto menino que não tinha mais lugar no santuário, porque você sabe que quando consagra filho, o pastor tem que criar, né? Não te contaram? Vou te contar. Consagrar é dar a Deus. E tudo que a Deus é consagrado não pode ficar na sua mão. É de administração do sacerdote. Se você consagrar seu filho, o pastor vai ter que criar ele. Por isso que quando Ana consagrou Samuel, desmamou o menino e entregou para o sacerdote. Ele cresceu no santuário. E agora é tanto menino que não tinha lugar para pôr. Então eles criaram 5 escolas. Samuel criou. Cada escola recebia de 50 em 50. Quando era aprovado 50 lá em Gilgal, ia lá para Betel, entrava 950 lá em Gilgal. Os de Betel, quando iam lá para Jericó, entravam outros 50 em Betel, e assim por diante.
5 escolas, o último lugar de provação de Deus eram os montes, o cume dos montes, porque o Deus é o Shaddai, o Deus da montanha. E no monte, lá no monte, lembra que Elias estava no cume do monte quando reprovou? E por que Deus reprovou ele? Porque ele deixou o povo na mão de Jezabel e fugiu. Alegando o quê? Deus, eu tive que fugir, porque foram mortos todos os teus profetas, só eu fiquei. Se eu não fugisse, eu ia ficar sem profeta na terra. Eu tive que resguardar meu ministério. E para proteger seu ministério, o que Elias fez? Deixou o povo perecendo na mão de Jezabel. Deus olhou para ele e falou assim: Elias, seu inocente, igual a você, que não fugiu, eu tenho em Israel 7.000. Não fugiram, não se curvaram a Baal, e são profetas. Porque não é profeta só o famoso, também são profetas os anônimos. Está conseguindo pegar, meu irmão? Agora, eles estão no Jordão, Elias bate a capa no Jordão, o Jordão abre, eles passam. Elias olha para Eliseu, que não larga do pé dele, e diz: o que você quer? Diga o que você quer que eu te faça. Eliseu olhou para ele e falou: quero 2 vezes o Espírito que está sobre ti. Mas por que Eliseu está pedindo isso? Não é porque ele quer ser o cara, não. É porque ele pensou: se o grande profeta Elias foi reprovado, o que sobra para mim? Está conseguindo entender ou não? Porque tem gente que pensa: Eliseu queria ser mais importante que Elias, está pedindo poder. Não, ele só está pedindo para não ser reprovado. Se Elias foi reprovado, ele disse: quero 2 vezes o Espírito que está sobre ti. Elias olhou para ele e disse: dura coisa pedistes, mas se me vires quando for tomado de mim, peça, porque se você se você vê quando eu for tomado, o que você pedisse te fará. Quem pegou? Então diga comigo: o segredo não era aquele momento, era quando Elias fosse tomado. Porque Elias não concedeu o que ele pediu. Elias disse: se você me ver, então você peça. Só que quando o redemoinho levantou Elias, imagina a vertigem. Eliseu, ao invés de falar: me dá 2 vezes o espírito de Elias, ele viu o céu aberto, pastor. E ele pôs a mão na cabeça e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E imediatamente desceu um carro de fogo e um cavalo de fogo para ficar com ele. Porque o carro de fogo, a tal da carruagem, ela veio para o ministério de Eliseu, não era para o ministério de Elias. Elias andava no redemoinho. Quem andava cercado de carros de fogo era Eliseu. Você está aí ou não? Por isso que no capítulo 6 de 2 Reis, quando o exército da Síria cerca o profeta, o moço do profeta acorda, sai da tenda, olha aquele exército, volta para a tenda e diz: pastor, acorda, porque o exército nos cercou, nós vamos morrer. Aí Eliseu acorda, sai da tenda. Quando Eliseu olha, ele fala para ele assim: calma, mais são os que são por nós do que os que são contra nós. Aí o moço saiu da tenda, olhou, não viu ninguém por ele, voltou e falou: pastor, o senhor está doido? Não tem ninguém por nós ali não, é tudo inimigo. Então Eliseu colocou as mãos nos olhos dele e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cercado de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Porque eles vieram para estar com Eliseu. Quem está aí? Eu sei que tem gente até hoje pregando que Elias subiu na carruagem, mas não foi não. Foi no redemoinho. Não tem nada a ver carruagem com redemoinho. Está conseguindo entender? Diga amém. Agora, Eliseu não pediu. Você está entendendo? Diga amém. O que ele pediu? O carro de fogo, sem querer. E os carros vieram. E agora, para ter 2 vezes a porção de Elias, ele pegou a própria roupa, rasgou em 2 partes. E bateu com a capa de Elias no Jordão. E com um ato profético recebeu 2 vezes a porção do espírito de Elias. E tem gente que diz, eu nunca parei para contar,
Mas tem gente que diz que Eliseu fez exatamente o dobro de milagres que Elias. E tem gente que diz até que para completar o dobro certinho, o último milagre foi quando jogaram o soldado na cova de Eliseu e o soldado morto caiu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Agora olha como Deus deixa a nossa mente cheia de interrogação, né? Um cara que o osso dele ressuscita depois de morto, uma pessoa que morre doente. Tem coisa que é só Deus, né, irmão? Para explicar o porquê de algumas coisas. Você está aí ou não? Porque a gente tem mania de achar que quem adoece está em pecado. Mas Eliseu não estava não, era profeta. Depois de morto, os ossos dele ainda estavam ressuscitando gente. Tem coisa que é propósito. E nós temos que aprender que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vontades. E eu acho que às vezes ele faz de alguma maneira que dói muito. Mas ele tem que fazer que é para você entender quem manda. E que enquanto você chora, ele está alegre. Porque você não entende que o que ele fez, apesar de todas as coisas que você possa dizer, sempre será o melhor para você. Você está por aí? Agora para a gente encerrar, eu sei que você não está aguentando mais. Só para a gente encerrar. Eliseu costuma ir numa terra chamada Sunã. E uma mulher sunamita acabou fazendo um quarto para ele, chamado o quarto do profeta. Colocou lá uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama. E Eliseu, toda vez que passava, dormia ali, comia ali. E um dia Eliseu falou para o moço: o que a gente pode fazer por esse casal? O rapaz disse: olha, eles nunca querem nada, mas eu tenho reparado que a mulher é bonita e o marido é velho. Você vê o que aqui, né? Tem obreiro que fica olhando essas coisas. Não. O que ele estava dizendo? Esse cara não vai conseguir dar um filho para essa mulher, não. Aí Eliseu disse assim: chame ela. A mulher veio. Ele disse assim: assim diz o Senhor, de hoje, a petulância de profeta, ao tempo de uma mulher dar à luz, você dará à luz a um filho. A mulher olhou para ele e falou assim: não brinque comigo, não estou te pedindo nada. Tudo que eu estou fazendo para você, estou fazendo para o Senhor. Não quero recompensa da tua mão. Sabe o que Eliseu falou? Dito está. 9 meses depois, a mulher deu à luz a um filho. O profeta é tão doido que imagina se o marido dela resolve não querer nada aquela noite. Mas profeta é profeta, irmão. Ele falou, aconteceu. O homem deve ter chegado lá doido. Você está aí ou não? Entendeu, irmã? Quando o negócio precisa dar uma sacudida, vai no profeta. Deixa ele liberar uma palavra sobre esse seu marido. Então, funciona, Micão. O profeta é profeta. Você libera, Micão. Bota fogo no cara. Aí observe. Agora, a mulher tem um menino. O menino está crescendo, está uma bênção. Eliseu está no cume do monte orando. No mesmo lugar que estava Elias. E o filho da mulher foi para o campo com o pai e começou a sentir dores fortes de cabeça. O pai falou: volta para tua mãe para ela cuidar de você. Quando o menino chega em casa, morre. Eu acredito que foi AVC. Que eu vi um amigo no ensino fundamental, naquela época chamava 4ª série, dores de cabeça, teve um AVC na sala. Igualzinho o relato bíblico. Agora entenda. A mulher pegou a criança, colocou na cama do profeta. Você está aí? Foi até o marido e disse assim: ó, prepare um jumento e me dê um dos servos para que eu vá até o profeta. O marido dela falou assim: mas hoje não é dia de ir no profeta. Aconteceu alguma coisa? Ela disse: tudo vai bem.
pegou o jumento, foi com o moço. Quando ela chegou no monte, ela desceu do jumento e foi correndo para pôr a mão no profeta, porém, mulher não pode tocar em profeta, porque um profeta é um tzadik, é um homem santo, e mulher não pode tocar em homem santo. Porque se ela tocar num homem santo, ele fica impuro até ao pôr do sol. Se ela estiver menstruada, ele fica impuro até que ele ofereça um sacrifício. Na hora que ela foi para o lado dele, Geazi pulou na frente e começou a segurá-la. Então Eliseu disse: soltai-a, Geazi, porque Deus me encobriu o motivo pelo qual ela veio. Mas isso não era comum. Eliseu tinha um dom chamado dom da palavra de ciência. O que é isso? Ele sabia das coisas antes delas acontecerem. Todas as vezes ele dizia: ó, espera, vão chegar dois homens aí, buscam me matar, foram enviados pelo rei. Ó, ele contava para o rei de Israel o que o rei da Síria falava no quarto dele quando tramava a guerra. Mas pela primeira vez Eliseu disse: Deus me encobriu o motivo pelo qual ela veio. Diga por quê? Porque ninguém pode ver a prova antes da hora. Já fez a prova? Quem já fez uma prova? Ela não fica de costa? Você só não vira quando te dão um comando? É ou não é? Porque prova você só vê na hora, não pode ver antes. Era uma prova, e ele não podia ver antes. A mulher foi se aproximando dele. Ele olhou para a mulher e disse: vai tudo bem? Vai tudo bem com o teu filho? Porque pela cara a gente desconfia do assunto. Ela olhou para ele e disse: não te disse eu que não brincasse comigo? O menino morreu. Resolva. Ele virou para Geazi: Geazi, pega o meu bordão, pega o meu cajado, vá até a casa da mulher sunamita. Se você encontrar alguém no caminho, não cumprimente. Coloque o bordão sobre o menino e diga para ele: levanta-te. Geazi pegou o cajado, e quando Geazi foi saindo, Eliseu deu as costas para a mulher e disse: vá com ele. A mulher disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Aí foi que Eliseu entendeu que ele estava na mesma posição de Elias. Ele ia ser aprovado ou reprovado nesse momento. E pela primeira vez uma palavra de Eliseu não funcionou, porque a Geazi voltou e disse: não aconteceu nada com o menino, deu errado. Diga por quê? Ninguém vai poder viver as suas provas, são suas. Ninguém pode passar pela prova no seu lugar. A prova que Deus tem preparado para você é sua. E é melhor você ser aprovado, porque senão vai ter que ficar repetindo por muito tempo. Está conseguindo entender ou não? Eliseu vai com a mulher até a casa. Quando chega lá, a mulher diz para ele: o menino está lá no seu quarto, entre lá. Eliseu quase morreu do coração. Diga por quê? Profeta não pode entrar onde tem defunto. Se um profeta entrar no lugar que tem um morto, as pessoas podem nunca mais acreditar na sua profecia. Lembra quando Jesus foi ressuscitar o filho da viúva? Ele tocou no esquife, não tocou no morto. Porque profeta não pode tocar em morto. Apesar que tem gente que é tão ruim de Bíblia que pensa que esquife era o moço. Oh. Você está aí ou não? Agora entenda. Eliseu entrou na casa. E a Bíblia diz que Eliseu orou a Deus: Deus, esse menino precisa voltar. O que o senhor está fazendo comigo? A mulher nem queria filho, o senhor mandou profetizar, profetizei, o menino nasceu, o menino está crescendo, o senhor mata o menino, o senhor quer me complicar, Senhor. Deus falou: calma, Eliseu, por que você está tão nervoso? Está fácil de resolver. Deita em cima do menino. Como é, Senhor? Deita em cima do menino, Eliseu. Senhor, eu sou profeta.
profeta não entra em lugar onde tem um morto. Eu já entrei. As pessoas já vão ficar falando mal de mim, já vão desacreditar no meu ministério. Se eu deitar em cima desse defunto, nem eu sei se eu vou acreditar no meu ministério outra vez. Eliseu deita sobre o menino. Quando ele viu que não tinha jeito, ele correu lá e deitou em cima do menino, levantou tão rápido que a Bíblia diz que o menino só esquentou, mas não ressuscitou. Aí Deus falou: é assim? Senhor, já deitei. Muito rápido, meu filho. Volta lá. O que, Senhor? Volta lá, Eliseu. Põe a tua mão na mão do menino. Põe as tuas pernas nas pernas do menino. Põe o teu peito no peito do menino. Põe a tua boca na boca do menino. Ah, Senhor, isso eu não faço não. Lê o texto, a Bíblia diz que ele começou a andar na casa de um lado para o outro. Não queria fazer. Mas era a última prova. E essa última prova é a prova que Deus vai nos submeter a todos. Todos nós. E se você quer ter 6 meses de bênção, e não só 6 meses, anos de bênção, você precisa aprender o que eu vou te ensinar agora. Eliseu sobe sobre o menino. Coloca a mão na mão do menino. Coloca as pernas nas pernas do menino. Coloca o peito no peito do menino. Ele põe a boca na boca do menino. O menino espirra 7 vezes e ressuscita. E Eliseu é aprovado. Porque a última prova para qualquer homem é sempre a mesma. Quem você ama mais? O que você faz para Deus? Ou as almas que estão se perdendo? O teu ministério? Ou as almas? Porque tem gente que ama tanto o ministério que para proteger o ministério mata as almas. Tem gente que ama tanto o ministério que para defender o ministério abandona as almas. E Deus não pode aprovar ninguém que ame qualquer coisa mais do que as almas que o Senhor ama. Está conseguindo pegar? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ame as almas e tudo te irá bem. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. E eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na Comunidade da Fé Church. Porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.